Vamos lá, gente, muito boa noite, welcome back. Vamos lá trabalhar? Let's go, guys. O que nós vamos trabalhar hoje, professor? Objeto de conhecimento? Gente, nós vamos iniciar, a princípio, pela voz passiva. E na sequência, nós vamos dar continuidade aos modalizadores, gêneros textuais. Essa é uma perspectiva de trabalho que ela está pautada aí para os próximos dias. Por um exemplo, o conteúdo da sexta-feira que vem, ele vai pegar gancho nesse outro de hoje, e aí nós vamos unificando passo a passo. Então, a todos vocês, uma linda noite de estudos. Esse primeiro momento, nós estamos aqui ao vivo, né, em tempo real, real time. No segundo momento, nós vamos trabalhar de modo a deixar uma aula gravada para que vocês possam aí contemplar o restante desse conteúdo. Certinho? A intencionalidade é fazer com que você tenha conhecimento embasado, teórico, para visualizar a intencionalidade comunicativa dessas estruturas. Em outras palavras, o que é que ela ocasiona dentro de um texto? Qual é o impacto existencial, né? O que é que ele tem de importância para a língua portuguesa, que vai me propiciar um entendimento. Qual é essa linha de raciocínio? Então, antes de mais nada, é preciso que nós tenhamos o reconhecimento de cada estrutura. Primeiro item, elas são subdivididas em 3: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é a mais comum. Tá? A voz ativa é a mais comum. E por que ela é a mais comum? Ela é a mais comum porque ela é mais direta. Ela, além de ser direta, ela está presente nesse nosso primeiro contato em sempre evidenciar o praticante da ação. Então, quando se fala de voz ativa, você tem uma única certeza: o sujeito, ele é o elemento. O sujeito, ele é o elemento agente da ação. Ele é o praticante da ação. Então, quando você observar, falar, tudo bem, São Pedro do Piauí? Ah, voz ativa. Então, já sei que o sujeito vai estar em evidência. Até aqui estamos ok? Então, quando eu digo que o sujeito está em evidência, olha lá. Susana ate 2 pizzas at dinner. Olha que a Susana, ela comeu 2 pizzas no jantar, tá? Quando você diz isso, você tem perfeitamente em evidência quem praticou esta ação. Então, quem é o responsável por esta prática? Certinho?
Então, o que é que eu tenho aqui? Quem comeu 2 pizzas no jantar? Eu estou evidenciando Susana, que é o sujeito praticante da ação. O que é o sujeito? A Susana fez. Ela comeu. Então, aqui eu tenho a presença do que chamamos do verbo principal. É o verbo responsável, né, em nomenclaturar a ação que a Susana quer praticar. No caso, praticou. Se você não reconheceu esse verbo, é porque, na realidade, ele é assim no presente. Ó. Ele é o verbo comer. O passado dele é ate, né? Comeu. E o participo passado dele é eaten, tá? Aí você vai ter comido. Esses são os 3 itens. Sendo que, lá na voz passiva, o que nós vamos usar é esse aqui, ó. Que é o chamado de particípio passado. Então, até agora, o que é que eu preciso lembrar? As vozes verbais, elas são importantíssimas porque elas vão observar o comportamento do sujeito, do praticante da ação. Se eu quero dar ênfase ao praticante da ação, o sujeito, o agente da ação, então eu vou estar falando da voz ativa. Ela é mais fácil de nós visualizarmos no nosso dia a dia porque nós usamos constantemente. Tá? Até aqui tudo ok, né? Quando eu falar das outras 2 estruturas, você vai lembrar disso. E lá no exercício da aula gravada, vai ficar um exercício para tarefa de casa, que na sexta-feira da semana que vem eu vou começar esse slide resolvendo algumas questões que vão ficar aí para casa. Então já fica em alerta para você fazer o devido print, tá? E aí observar o feitio dessa tarefa para nós visualizarmos isso na primeira aulinha da sexta-feira que vem, ok? No caso aí São Pedro do Piauí e quem for acompanhar essa aula gravada. Então não esquece que fica aí uma tarefa para casa. Certinho? Professor, tem mais algum outro exemplo? Com certeza. Olha aqui. We are going to watch a movie later. Nós vamos assistir um filme mais tarde. Nós vamos ver um filme mais tarde. Tá? Quem vai ver um filme mais tarde? Nós. Nós estamos aqui em ênfase. Nós somos o praticante dessa ação. O que nós vamos fazer mais tarde? Assistir ao filme. Tá? Então, we are going to watch a movie later. Nós vamos assistir um filme mais tarde. O verbo aqui não vai me causar nenhum tipo de dano, né? O verbo aqui destacado é o verbo assistir, ver, né? É o verbo assistir no sentido de ver, tá? Esse é o nosso verbo. E ele é um verbo gente boa, porque ele é um verbo regular. Turma, quando eu digo que um verbo é regular, é porque ele é terminado em ED, certinho? Então, vamos um pouquinho aqui adiante. Como é que seria, então, essa estruturação? Bom, nessa linha de visão, onde eu trago o exemplo, example, tá? Eu tenho quem faz a ação. Quem é que faz a ação? Nesse caso, a Júlia. Então, eu chamo Júlia de sujeito, né? Ele é o agente. Então, a Júlia. Eu tenho que a Júlia, ela vai praticar uma ação. Isso aqui é chamado de verbo. Quem é esse verbo? É esse aqui, ó. Esse aqui é o que chamamos de verbo principal. Esse verbo principal, ele vem depois do sujeito, tá? Professor, mas a escrita dele é estranha. É estranha porque, na realidade, ele está no passado. A sua estrutura é essa, ó, buy. É um dos verbos com capacidade de dizer o nome comprar, né? Buy é o verbo comprar. Ele é um verbo irregular, não sei se vocês notaram, né? Você tem a sua estrutura, ó, de passado e a sua estrutura de particípio passado semelhantes. Então, eu tenho uma irregularidade.
tá? Mas quem compra, compra algo. Comprou o quê? Ela comprou o novo jogo, The New Game of the Game of Thrones, né? The New Game of Thrones Book. Então ele comprou aí o novo jogo, o novo livro, né, do Game of Thrones, o novo livro do Game of Thrones, tá? Novo jogo, novo livro do Game of Thrones, The New Game of the Game of Thrones Book, né? Que ele é chamado assim, ó, GOT, Game of Thrones. É como se fosse a junçãozinha dessas letras formando uma única palavra, né? Então, The New Game of Thrones Book, o livro, né? O novo livro de Game of Thrones. Quem comprou? A Júlia. Ela que fez essa investida, né? Então, nós temos agora a voz reflexiva. Turma, a voz reflexiva, ela é a mais tranquila de você relembrar dela. Por quê, hein? Porque a voz reflexiva, ela tem que ter uma estrutura que é um máximo. Você vai ter uma estrutura de sujeito, você depois terá uma estrutura de verbo, e depois do verbo vem um pronome, chamado de pronome reflexivo. Esse pronome, turmitia, ele é terminado em self, se for singular, ou selves, se for plural. Tá? Self ou selves. E a leitura dele, aqui no português, eu digo assim, ó, eu me cortei. Então, ó, vou lá no pronome reflexivo que resgata aqui no verbo também chamado de verbo reflexivo. Então, quando você tem a voz reflexiva, logo depois do verbo vem a presença desse pronome terminado em self ou selves. Tem exemplo para isso, professor? Com certeza. Veja aqui que eu estou dizendo que o the dog can defend itself. Né? Que o cão, o cachorro, ele se defende. O cão, ele pode se defender. Tá? Então, como é que eu observo o surgimento? Eu observo que eu tenho o cachorro e eu observo por conta de ter cachorro itself. Então, o cachorro, ele pode se defender, tá? Nesse caso aí, demonstrando a função reflexiva, tá? Olha outro exemplo. My mother often talks to herself. A minha mãe, ela frequentemente, ela sempre fala com ela mesma, tá? Olha a função reflexiva lá. Ela está falando com quem? Com ela mesma, né? Olha, eu quero dizer que eu me vi no espelho. Então, eu vou dizer, ó, I saw myself, ó, tá? In your eyes, nos seus olhos, tá? Mirror, no espelho. Qual é a parte interessante aqui? Você vai colocar assim no seu caderno quando você for fazer o apontamento, ó. Vem o verbo, que é o verbo, tá? Se você tiver a necessidade de fazer a reflexiva na primeira pessoa, então vai ficar o quê? Myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. O que é que vai mudar agora? Vai mudar é que se eu tiver primeira, segunda ou terceira do plural, a terminação passa a ser selves, ó. Tá? Sempre depois do verbo, ou depois daquela preposiçãozinha, né? Se for um verbo preposicional e etc. Ah, então você tem aí a existência de uma voz reflexiva. Não é legal isso? Então, por isso que eu disse para vocês que ela é a mais tranquila de nós trabalharmos. Então, vamos prestar atenção nos details, nos detalhes, né? Olha o que vai acontecer, ó. A voz passiva,
Então, olha, saímos da voz ativa, que é aquela voz que todo mundo já sabe. Ela é a voz, né, muito usual. Por que ela é muito usual? Porque ela está presente no nosso dia a dia, ela tem a forma direta e normalmente nós enfatizamos o praticante da ação. Agora, se eu quero dizer que algo que eu pratico eu recebo de volta, essa função reflexiva é uma voz. Ela é chamada de voz reflexiva e ela está constituída de sujeito, verbo e um pronome reflexivo que vai estar de acordo com esse sujeito. Até que estamos conversados? Aí entra a voz passiva. Tom de impessoalidade, tom de formalidade, muito tranquilo de você ver em certos gêneros textuais, tipo manchetes de jornais, noticiários, avisos, em logradouros públicos, cartazes eletrônicos, tá? Então, professor, o que ela tem de especial para ser essa espécie de queridinha? Porque ela vai estar focada na ação praticada, tá? Ela vai estar focada na ação praticada. Qual é a parte boa, turma? A parte boa é que você tem 3 possibilidades para reconhecê-la. Dessas 3, 2 são obrigatórias, tá? Ela vai ter a existência. Vamos supor, eu tenho aqui um sujeito, ele vai ter um verbo to be em qualquer tempo, e ele vai ligar esse novo sujeito a o verbo. E esse verbo, ele vai estar no que chamamos de particípio passado. Tá? Então tá aí o primeiro passo para, no caso de uma questão, seja de presença de texto, ou seja de reconhecimento estrutural, você já tem a certeza de que eu vou ter dois verbos. Um verbo to be, não é, que vai estar conjugado no mesmo tempo do verbo principal da voz ativa, mais um outro verbo que vai estar no particípio. Aí você deve estar se questionando, e esse outro verbo? Ele é o mesmo verbo da voz ativa. A diferença é que ele fica no particípio, só isso. Tá? Então, deixa eu te dar aqui um exemplo. Eu quero dizer agora que olha só, essa obra, ela foi lida, né? O livro, ele foi lido por mamãe em um dia. Você percebeu? Eu não evidenciei a minha mãe, mas o que ela fez? O que foi que ela fez? Ela leu um livro em um único dia. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo aí. Vamos lá, e aí eu vou reconhecer com vocês. A casa, ela será, olha só, a casa será limpa todo sábado. Vamos reconhecer as partes. Vamos lá? Cadê o primeiro verbo, que é o verbo to be? Aqui, ó, conjugado no passado. Cadê o segundo verbo, professor, que o senhor disse? Está aqui, ó, o verbo ler. Professor, e como é que o senhor sabe que isso aí é particípio? Vamos lá. Ele é particípio porque esse verbo, ele é um verbo de uma única forma. Ó, nós temos o verbo ler, eu tenho o verbo leu e eu tenho o verbo lido. Tá aqui, ó. Terceira. Tudo bem? Vamos agora verificar mais um participante. Olha aqui a preposição by, mais mamãe. Isso está me garantindo que aqui é uma passiva completa. Eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o verbo principal no particípio e eu tenho o agente da passiva. Professor, mas lá embaixo não é, né? Claro que é. Vamos lá, tem verbo to be? Tem, ó. E ele está no futuro. Tá? Tem verbo principal? Tem, olha aqui. E ele está no seu particípio. Só como é que o senhor sabe que ali é particípio? Vamos lá? Porque o verbo em questão, aqui é o verbo limpar, tá? Quando ele é terminado em ed, eu digo que esse verbo, ele é um verbo
regular. O verbo clean é o verbo limpar. Muito presente aí nas cozinhas, muito presente, né? Nesses utensílios de cozinhas, no shampoo, você vez ou outra observa essas palavras, né? Nesses produtos de limpeza sempre vem esse nomezinho clean, que quer dizer limpar, tá? Então, olha, a casa será limpa, cleaned, every Saturday, todo sábado. Então, para que tenhamos a voz passiva, eu vou estar dizendo que eu vou focar na ação. Enquanto que na voz ativa eu estou focado no praticante da ação, na voz passiva eu percebo a ação que foi praticada por esse sujeito. Sally dirigiu o carro dela, né? Sally perdeu o controle do carro dela, né? Então ela pilotou o carro dela de uma forma meio que abrupta. Então ela levou esse carro para fora, tá? Olha só o que é que aconteceu. Então o carro foi, né, guiado para fora da estrada por Sally. Então o cachorro, ele mordeu o braço do Tim. Mordeu o Tim no braço. Quem fez isso? O cachorro, tá? Então eu tenho que essa mordida foi no... O Tim, ele foi mordido no braço pelo cachorro, tá? Observe que agora que fica em evidência é a action, a ação. Então a diferença da voz ativa para passiva, além da estrutura, é essa. A voz ativa, eu estou de olho no praticante da ação. A voz passiva, eu fico de olho na ação que foi praticada. Certo? E a estruturação? A estruturação é, vamos lá. The New Game of Thrones Book, o novo livro do Game of Thrones, né? Ele, olha aqui, ó, verbo número 1, ele foi, verbo número 2, comprado, olha o agente da passiva, por Julia. Então, na voz ativa, na active voice, como é que eu teria isso aqui? Como é? Vamos lá? Eu vou dizer que Júlia, a Júlia comprou. Mas quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? The new, né, ó, the new Game of the Game of the Thrones. Olha aí. Tá? E por que fez essa variação toda? Porque eu estou agora visualizando a Júlia que comprou, tá? E na de cima eu tenho o quê? Eu tenho a voz passiva, porque eu estou enfatizando o que Júlia fez. Ela comprou. Então, o novo livro do Game of Thrones, ele foi comprado. Um pouquinho adiante agora. Bom, aqui, senhores, é um modelo de questão. Qual é o modelo de questão? Ele quer que você coloque essa sentença para a forma de passiva. Então, eu tenho aqui que Marco repaired, né? Ele consertou, ele reparou o carro. O que é que eu vou fazer no item 2? Igual fiz no número 1. Olha lá. Eu vou separar o verbo. O que vem antes é sujeito, o que vem depois é objeto. No caso, o objeto desse é até aqui. Tá? Porque isso aqui significa hoje à noite. Você não vai mexer nisso aí, tá? Claire é sujeito, ela lê. Olha aqui. Então, Claire é sujeito, newspaper é jornal objeto, não vou mexer com everyday, que quer dizer todo dia. Então, como é que ficaria a transformação dessa sentença? Vamos lá. Objeto da ativa, ele passa a ser sujeito na passiva. Tudo bem?
Aqui eu vou olhar que está no passado, no futuro simples, então eu vou ter na voz passiva will be. Então vai ficar aqui: a great dinner will be made by John tonight. Então, a great dinner will be made by John tonight. Preste atenção que eu tenho aqui o verbo make, que é o verbo fazer. O passado dele é made e o particípio passado dele é made. Ele é um verbo, portanto, irregular, né? Esse é o verbo fazer, elaborar, né? No sentido de tirar do zero. Agora eu vou dizer que every day, eu não mexo, the newspaper is read by Claire, tá? Aqui no caso, você tem aquele verbo que é o verbo ler, ele não vai ter variação, pois a irregularidade dele também é demonstrada através de ser um uniforme, ou seja, uma única forma. Aí é um dos modelos de questões, né? Ele vem com esses itens fora do lugar e pede para você realinhá-los estruturalmente. Ponto. Tá? O outro modelo seria, por um exemplo, ele te dar uma estrutura dentro de um texto e pedir qual foi a intencionalidade comunicativa dele, ou dizer qual foi o que ficou em ênfase. Aí eu teria que recorrer à estruturação. Tá? Nesse aqui nós teríamos que the books, porque eu estou me referindo aqui a esse objeto, né? Ele é o objeto virando o sujeito na voz passiva. Professor, e esse aqui saiu da onde? Vamos lá, primeiro tempo. Saiu porque o verbo aqui em questão é o verbo give, que é o verbo dar. Esse verbo give, o passado dele é gave e o particípio passado dele, given. Daí surgiu esse outro, ó, given. Bom, quando eu digo que ele está no passado, ó, no passado, ele vai fazer com que o verbo to be, que vai ligar esse novo sujeito com esse outro verbo, ele vai estar no passado. Por que, professor, que não ficou was, já que é singular? Porque o novo sujeito está no plural. Certinho? E ali, no final, a presença do que chamamos de agente da passiva. Right now, exatamente agora, neste momento, a Margaret, ela está escrevendo um e-mail. Então, você vai preservar esse right now, tá? O que aconteceu? Vamos lá. Primeira regra. Ele diz que o objeto, que é esse que vem depois do verbo, ele passa, ele deixa de ser o objeto e passa a ser o nosso sujeito da voz ativa, passiva. Agora eu preciso saber, professor, de onde é que veio essa outra estrutura ali. Vamos lá. Quando ele disse está escrevendo, ele está se utilizando de um tempo verbal chamado de presente progressivo. Esse presente progressivo, ele é feito dos auxiliares am, is, or, mais um segundo verbo com ing. Sendo assim, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o novo sujeito, que é um e-mail, eu sei que ele está no singular, e aqui, por ser presente, eu transformo is. Pego o be e acrescento ing. Pronto. Transformei o verbo to be no presente contínuo. Na sequência, eu vou pegar o verbo escrever no particípio que nós já colocamos. Ele tem a sua irregularidade. Então, nesse exato momento, um e-mail está sendo escrito pela Margaret. Tá? Aí é o modelo clássico, né? É aquele modelo que o aluno tem pavor na hora de uma prova escrita.
Tudo bem? Quando é uma prova ainda marcar, ainda vai, né? Bom, um segundo tipo de modelo, e cuidado que esse é um conteúdo que nós estamos iniciando agora no dia 23 de setembro de 2022, né? E ele vai nos perseguindo aí, porque tem várias outras estruturas a serem relembradas, né? No mês de outubro, mês de novembro, e isso acontecendo, é óbvio que vai refletir nas últimas provas. São aquelas provas finais, a recuperação, a última prova, tá bom? Então nós temos que treinar e treinar bem. Alguns alunos me mandaram mensagem dizendo: professor, estou medo danado, estou com problema de nota. Digo: esquece esse medo, esquece o problema de nota, vamos em busca da solução. Qual é a solução? É treinar, é praticar, é visualizar os modelos de questões, gente, que eu coloco aqui, não à toa, justamente para que você possa ter a oportunidade de rever, de triplicar esse conhecimento, de replicar essa estratégia e, obviamente, né, tecnicamente falando, você ter subsídios para responder a prova aí na tua escola de maneira adequada. Bom, esse modelo de questão, ele está pedindo tão somente para que você tenha, né, olha só, o poder de dizer se ele é reflexiva, se ela é enfática ou se ela é enfática do quê? Tá? Vamos lá. Se eu vou enfatizar o praticante da ação, é voz ativa. Se eu vou enfatizar a ação praticada, é voz passiva. Se eu vou dizer que o sujeito ele é o agente e recebeu os efeitos, também é paciente, então eu vou dizer que é voz reflexiva. Sendo assim, ele quer que você faça justamente essa consideração. Ele quer saber se você vai dizer se é A de ativo, P de passiva ou R de reflexivo. Tá? A de ativo, P de passiva e R de reflexivo. Vamos dar uma olhada, ver se São Pedro do Piauí consegue fazer alguma dessas questões? Vamos lá? Vamos deixar 2 minutinhos na tela, meu diretor, por gentileza?
Vamos lá, eu sei que vocês ficaram um pouco intrigados, né? Gente, quando isso acontecer na prova de vocês, a primeira sugestão que eu dou é você procurar aquelas mais acessíveis, né? Vamos procurar, por um exemplo, aquela que tem dois verbos, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho um verbo, ligou com esse outro, e de quebra eu ainda tenho o agente da passiva. Então, isso aqui, ó, com certeza. Mona Lisa, ela foi pintada por Leonardo da Vinci. Acabou-se. Não é o DiCaprio, é o da Vinci, né? You should write notes for yourself. Vocês deveriam escrever para vocês mesmos. Perceberam? Olha aqui, ó. Vocês deveriam escrever para vocês mesmos. Vocês deveriam anotar para vocês mesmos. São vocês fazendo algo que vai replicar para vocês mesmos. Tá? He doesn't take care of himself. Ele não se cuida. Olha só. Replica para você, né? Ele não se cuida. Tá? Ela estuda aqui. Ora, quando você diz, ó, ela estuda aqui. Quem é que estuda aqui? Ela. Eu estou enfocando o praticante da ação. Voz ativa. O time comemorará a vitória deles amanhã. Ora, quem vai comemorar a vitória amanhã? O time, a equipe. Estou enfatizando o praticante da ação. Tá? Olha aí o praticante da ação. Eu quero dizer assim, olha um desafio legal aqui, ó. Eu quero dizer que eu me banho todo santo dia. Então, ó, I wash myself every single day. Professor, eu já consigo visualizar a presença de myself. Depois do verbo, eu já sei que é R. Olha aí, R. Tá? Sem medo de ser feliz. Por quê? Porque ele vai praticar uma ação que reverbera nele mesmo. Tá? Esse aí é um outro modelo de questão. Ó, please make yourselves at home. Por favor. Ó, sinta-se em casa, at home, enquanto você espera. É o que quer dizer a frase. Reflexiva. Make yourselves. Né? Sintam-se em casa. Deixa eu apagar aqui. Coloquei o verbo no singular. Né? Sintam-se em casa. Sintam-se em casa. E isso aconteceu porque o yourselves está me alertando que aqui está no plural. Sintam-se em casa enquanto vocês esperam. Vocês esperam, aguardam. Tá? Sintam-se em casa enquanto vocês esperam, vocês aguardam. Isso acontecendo aí para nos alertar sobre a presença, né? A presença de uma reflexiva, tá? Enquanto vocês esperam, aguardam, tá? Eu quero agora dizer que a casa, ela foi construída. Então, olha, primeiro verbo que vai ligar o novo sujeito com algo que está no particípio. Isso aqui claramente é chamado de voz passiva. Então, eu quero dizer que a casa, ela foi construída em 1962. A casa, ela foi construída em 1962. Passiva. Eu não sei dizer quem construiu, só sei dizer que a ação foi feita. Eles estão muito orgulhosos deles mesmos. Tá?
Eles estão muito orgulhosos deles mesmos. O canguru carregava o bebezinho dele na bolsa. Quem carregava o canguru na bolsa, o bebezinho na bolsa? Voz ativa, tá? Olha só as circunstâncias de variação. Então, você evidencia o praticante de algo, tá? Ou você evidencia o que foi praticado. Então, cana-de-açúcar, ela é cultivada, né, por algumas pessoas no Hawaii. Olha só, passiva. Expresse-se melhor. Reflexiva. Olha o yourself depois do verbo. Tá? Instructions will be given to you. As instruções serão repassadas por você. Olha aqui, ó, presença de will be. Olha o verbo given, dois verbos, um ligando, né? Ó. Eu tenho will be, liga instructions ao given. Então isso aqui é passiva, né? É passiva. Então, olha, mudou a visão de quem vai ser valorizado. Vamos lá, se eu vou valorizar a ação passiva, eu tenho dois verbos. Um verbo que vai ligar o novo sujeito ao verbo no particípio. E esse verbo é um verbo to be. Então, liga o desconfiômetro. Cai numa questão de prova, algo dentro dessas características, só se trabalha assim. Alright? Então, no segundo momento da nossa aula, eu venho com mais dicas, mais modelos de questões. E não esqueça, fica aí a tarefinha para casa. Até o nosso próximo encontro.